bom dia para toda a família Canção Nova, bom dia especial para todas as mulheres, feliz Dia da Mulher. Nós estamos ao vivo do estúdio da TV Canção Nova em São Paulo, agora 9 horas e 31 minutos, e você já acompanha aí imagens ao vivo da Vila Mariana, onde está o estúdio da Canção Nova aqui na capital, né? Hoje, segunda-feira, de sol e muitas nuvens, pode chover a qualquer hora, a máxima de 31 graus. Todo o estado de São Paulo está vivendo essa fase de mais restrições, uma medida para conter o avanço da Covid-19. O estado tem novo recorde de internados e de ocupação de UTIs. Direto de Brasília, nossa equipe traz as principais notícias dessa manhã. Governadores de 21 estados e do Distrito Federal apoiaram a criação de um pacto nacional e cobram vacinas do Ministério da Saúde. E o Papa Francisco já chegou em Roma após uma viagem histórica ao Iraque. Daqui a pouco, nossas correspondentes no Oriente Médio e em Roma trazem os detalhes da primeira visita de um Papa ao Iraque. E no Dia da Mulher, a história de uma mãe que viu na necessidade a oportunidade de ser dona do próprio negócio. Vamos para o intervalo com imagens de Salvador. Não tem previsão de chuva por lá, a máxima pode chegar aos 31 graus. Agora é 9h32, a gente vai para um rápido intervalo, já já estamos de volta. O Papa Francisco chegou agora há pouco em Roma após uma viagem inédita ao Iraque, a primeira visita de um Papa ao país. Francisco esteve em cidades históricas da Bíblia. A viagem ganhou um significado ainda maior por acontecer em meio à pandemia e perseguição aos cristãos. Da Terra Santa, a Danúbia Gleiser traz os momentos marcantes da visita ao Papa às cidades de Erbil, Mossul e Karakosh. No domingo, o primeiro destino do Papa Francisco foi em Erbil, que é a capital e maior cidade da região autônoma do Kurdistão iraquiano. Localizada a 88 quilômetros a leste de Mossul, é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Na chegada a Erbil, o pontífice foi acolhido pelas autoridades religiosas e civis. Em uma sala do aeroporto de Erbil, o Papa teve um breve encontro com o presidente e o primeiro-ministro da região autônoma do Kurdistão iraquiano. Logo após, o pontífice embarcou para Mossul de helicóptero em uma viagem que durou cerca de meia hora. Em Mossul, o pontífice se dirigiu a Rosh al-Bia, a Praça das Quatro Igrejas Sírio-Católica, Armeno-Ortodoxa, Sírio-Ortodoxa e Caldeia, depois de ouvir os comoventes testemunhos de um sunita e do pároco local que falaram das perdas e dos deslocamentos forçados. O Papa fez um breve discurso dizendo: se Deus é o Deus da vida e o é, a nós não é lícito matar os irmãos no seu nome. Se Deus é o Deus da paz e o é, a nós não é lícito fazer a guerra no seu nome. Se Deus é o Deus do amor e o é, a nós não é lícito odiar os irmãos. Em seguida, rezou por todas as vítimas da guerra na cidade de Mossul, no Iraque e em todo o Oriente Médio. Participou de uma inauguração da lápide comemorativa e soltou uma pomba branca, símbolo da paz. Depois de Mossul, o pontífice seguiu para Karakosh, principal cidade cristã do país, com 50 mil habitantes, sendo 90% da população cristã. No trajeto rumo à Catedral da Imaculada Conceição, uma multidão dá as boas-vindas ao pontífice. Na catedral reconstruída, o Papa recebeu as boas-vindas, ouviu testemunhos e rezou a oração do Ângelus. E em um breve discurso disse: este nosso encontro demonstra que o terrorismo e a morte não têm a última palavra. A última palavra pertence a Deus e a seu Filho, vencedor do pecado e da morte. E para finalizar o terceiro dia da viagem apostólica, o Papa retornou para Erbil, onde celebrou a Santa Missa no estádio Franço Hariri, que tem capacidade para 28 mil pessoas, mas que devido à pandemia foi permitida a participação de 10 mil. Em sua homilia, o pontífice afirmou: hoje posso ver e tocar com a mão que a igreja no Iraque está viva, que Cristo vive e age neste seu povo santo e fiel. Que momento marcante para este povo e também para todos nós cristãos. De Jerusalém, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E no sábado, o Papa participou de um momento histórico, uma oração interreligiosa na planície de Ur, terra de Abraão. O Papa também foi recebido pelo líder do islamismo xiita e no fim do dia celebrou a missa na igreja de São José, reconstruída após os ataques dos últimos anos. Direto de Roma, Alísia Costa tem as informações.
Bom dia a todos. Uma viagem marcada pelo forte apelo de paz e de diálogo entre as diversas religiões. A primeira atividade do Papa no sábado foi o encontro com o grande Ayatollah al-Sistani. É interessante destacar que nenhum Papa até então tinha se encontrado com um Ayatollah, que é a maior autoridade do islamismo xiita. O Papa fez um esforço de caminhar nas ruazinhas apertadas até a sala onde eles se encontraram. A visita de cortesia durou cerca de 45 minutos e, segundo o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, o Papa sublinhou a importância da colaboração e da amizade entre as comunidades religiosas para que, cultivando o respeito mútuo e o diálogo, se possa contribuir para o bem do Iraque e de toda a humanidade. Um encontro muito importante. De lá, o Papa seguiu para a planície de Ur para outro momento histórico, porque ele se reuniu com líderes das 3 religiões monoteístas que nascem da experiência de Abraão. O Papa fez um discurso comovente, poético, mas ao mesmo tempo enérgico. Diz que a paz não exige vencedores e vencidos e que quem acredita em Deus não tem inimigos a combater. Insistiu que a hostilidade, o extremismo e a violência não nascem de um espírito religioso, mas sim são traições da religião. E disse: nós que cremos não podemos ficar calados quando o terrorismo abusa da religião. E afirmou que dali se rezava junto para que se realize o sonho de Deus, que a família humana se torne hospitaleira e acolhedora para com todos os seus filhos, e que, olhando o mesmo céu, caminhe em paz sobre a mesma terra. No fim da jornada, o Papa Francisco visitou a igreja de São José, em Bagdá. Falou sobre as bem-aventuranças, explicando que para colocá-las em prática é preciso um testemunho diário. E diz que para se tornar um bem-aventurado não é preciso ser herói de vez em quando, mas testemunha todos os dias. E ainda sobre o testemunho, ele disse que ali naquela região tantas pessoas testemunharam com a própria fé. Elas não foram para os noticiários de todo o mundo, mas todas elas são preciosas aos olhos de Deus, ou seja, Deus viu e Deus vê o testemunho daquele povo. Vale a pena rever alguns destes momentos, também reler os discursos do Papa, muito proféticos, cheios de amor àquele povo e também com um forte apelo de paz. Estão disponíveis no nosso site noticias.cançãonova.com. De Roma, Lízia Costa para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lízia, pelas informações. É só acessar lá noticias.cançãonova.com e ficar bem atualizado. A gente segue agora para o intervalo e a seguir tem notícia de Brasília com o nosso correspondente. Imagens do Distrito Federal ao vivo agora, olha só. Dia de sol com muitas nuvens e tem previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima chega aos 27 graus. CN Notícias está de volta. Agora nós vamos a Brasília conversar com Otávio Martins. Olha, a Câmara dos Deputados está se preparando para votar a PEC emergencial. A expectativa é terminar a votação ainda essa semana. A gente vai falar com o Otávio também sobre um pacto que os governadores estão preparando a eles, deve se reunir com o ministro da Saúde e representantes para votar, os governadores devem se reunir com o ministro da Saúde e representantes da Fiocruz. Otávio Martins, as informações com você. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos, em especial a todas as mulheres pelo dia em comemoração. É isso mesmo. Ministro da Saúde, governadores e representantes da Fiocruz devem se reunir na tarde de hoje no Rio de Janeiro para tratar aí sobre vacinas. Os governadores pedem mais vacinas e também sobre um pacto, que é um pacto dos governadores. Já 23 governadores assinaram esse pacto para apertar as medidas de isolamento social, pelo menos até o próximo dia 14, e também para forçar aí, pedir com mais veemência ao governo federal que compre mais vacinas. Então essa reunião deve acontecer hoje e também devem vir aí notícias da Fiocruz sobre a produção de vacinas que na última semana atrasaram, mas que devem ser regularizadas ainda essa semana para que a distribuição aumente.
Agora, falando sobre a Câmara dos Deputados, a Câmara já se prepara para votar a PEC emergencial que foi aprovada na semana passada no Senado. No dia de hoje, o presidente Arthur Lira vai se reunir com líderes e acertar o procedimento que deve tomar durante essa semana, mas a expectativa é que até quarta-feira o projeto já esteja aprovado sem modificações, porque se o projeto for modificado, ele precisa voltar ao Senado e aí é mais um tempo sem o auxílio emergencial, que é o ponto mais importante dessa PEC no momento. E falando também sobre o Senado, alguns senadores foram contaminados com a Covid-19 e precisaram ser internados. Os que estão em observação um pouco maior aí são o senador Lazier Martins, Major Olímpio e Alessandro Vieira. Eles precisaram ser internados, estão sob observação, mas bem de saúde. A internação é mais para precaução. Então a gente acompanha as notícias aqui de Brasília e voltamos com mais informações assim que for possível. Voltamos com vocês, Rodrigo. Obrigado, Otávio, pelas informações. Hoje é o primeiro dia útil das medidas mais restritivas de isolamento social no estado de São Paulo, a fase vermelha que vai até o dia 19 de março. No domingo, nossa equipe registrou essas imagens aqui na cidade de São Paulo. Parques, academias, bares, museus e cinemas estão fechados. Áreas consideradas essenciais têm autorização para abrir. Na fase vermelha, podem funcionar setores da saúde, transporte, imprensa, estabelecimentos como padarias, mercados, farmácias, além de escolas e atividades religiosas que foram incluídas na lista de serviços essenciais por meio de decretos estaduais. As escolas podem operar com 35% da capacidade. No caso da rede municipal, a decisão fica por conta das prefeituras. Nesta fase de restrições, o expediente segue em horários específicos para os tipos de clientes. Bancos funcionam das 9 às 10 para atendimento exclusivo ao grupo de risco, pessoas acima dos 60 anos e gestantes. Os demais clientes serão atendidos entre 10 da manhã e 3 da tarde. E sobre as restrições que estão acontecendo não só no estado de São Paulo, mas em todo o país, a gente conversa agora com o professor de Imunologia da Faculdade Santa Marcelina, Michelangelo Juvenali. Professor, bom dia, seja bem-vindo ao Canção Nova Notícias, obrigado pela visita. A gente gostaria de perguntar, então, até que ponto essas medidas de restrição que a gente acompanha agora podem ajudar, de fato, a conter o avanço da pandemia? Bom dia a todos os espectadores da TV Canção Nova, é um prazer estar aqui. Bom dia ao CN Notícias. De início, a minha saudação pelo Dia Internacional da Mulher, meu respeito, minha admiração e meu carinho a todas as mulheres do país e do mundo também, né? Por que não dizer? Mas vamos lá. Olha, em primeiro lugar, eu acho muito importante que as pessoas sejam orientadas a saber com quem nós estamos lidando, né? Então, eu tive mania de professor, né? Eu tive o cuidado de preparar aqui rapidamente para expor a vocês alguns gráficos, né? Então, primeira coisa, é importante que a gente tenha noção de que nós estamos lidando com, se você pegar aquela sua reguinha lá de medida escolar, a gente está lidando com um ser muito pequeno, a gente está lidando com um ser que tem uma dimensão em termos práticos de 1/1000º de milímetro, e todos nós somos constituídos de células, né? Assim como as casas da gente são constituídas de tijolinhos, nós somos constituídos de unidades muito pequenas chamadas células, e o vírus é menor do que a célula, por isso que existe essa relação de autismo, né? Então quem é menor pode entrar em quem é maior, normalmente é assim, né? E é assim na natureza também com relação ao parasitismo. Então, em termos de medidas de restrição, essas medidas de restrição só vão valer, só vão ter eficácia, só vão ter, de fato, algum tipo de efeito se elas forem seguidas por todos. Não há como você ter efetividade nessas medidas se apenas
uma pessoa ou outra, ou alguns segmentos ou outros seguirem essas medidas. Não adianta, a gente está chegando num ponto, infelizmente, da pandemia, em que as coisas estão tomando proporções realmente desastrosas, né? O que mostra uma incapacidade, para ser no mínimo elegante, né, do nosso sistema de saúde e também das nossas autoridades, de algumas das nossas autoridades, em combater a pandemia. Professor, a gente ouviu aí essas medidas, né, restritivas. Teriam outras medidas, outras restrições que poderiam ser, outras medidas que poderiam ser eficazes nesse momento em que alguns especialistas dizem que as pessoas estão sendo infectadas em casa? Pois é, isso é um ponto grave, né? Isso significa que as pessoas estão levando o vírus para dentro de casa. O que é necessário é reforçar ainda mais os hábitos de higiene e ser bastante rigoroso com o uso de máscaras. A gente precisa usar não apenas uma máscara, talvez 2, 3. Evidente que nem toda a população brasileira é provida de condições para usar 2 máscaras. A gente tem problemas sérios aí quanto à distribuição de sanitizantes, né, de elementos de higiene diária. Então, eu acho que a única medida, além daquelas tradicionais, que são exaustivamente recomendadas, são campanhas que podem ser veiculadas pelos órgãos de imprensa de modo a insistir que as pessoas não se aglomerem, que as pessoas tenham consciência daquilo que pode acontecer com os seus familiares, com os seus próximos, né? E outra coisa importante também é uma linguagem única. É importante que todos no país tenham consciência do que está acontecendo. A situação realmente é muito preocupante. Então, as medidas, enquanto não forem distribuídas a todos vacinas, as medidas que devem ser tomadas passam por um acordo, por um pacto nacional. Eu gostaria de ver alguma entidade assumindo uma posição de mediador. Olha, vamos aqui, vamos conversar. Então, vamos conversar com o comércio, vamos conversar com autoridades, vamos conversar com governos, vamos conversar com o Ministério da Saúde, vamos parar com essa briga política que existe, né? Essa coisa insana de politizar o debate, e aí a gente consegue chegar a um ponto comum, a um denominador comum, de modo que as medidas sejam de fato efetivas e que a gente consiga reduzir o número de casos. Do contrário, a gente vai ser, como disse até o presidente da Organização Mundial da Saúde nos últimos dias, a gente vai ser um perigo internacional. Infelizmente, eu gostaria de aqui trazer notícias melhores, notícias mais alentadoras, mas o cenário que nós temos atualmente não é dos mais favoráveis. E tudo vai depender da população. Tá bom. Professor, obrigado pela participação, um bom trabalho para o senhor aí. E a gente segue aqui com notícias, né? Agora tem a previsão do tempo e fica esse alerta, né? Para todos seguirem com os cuidados em respeito a si mesmo, em respeito ao próximo. A seguir tem a previsão do tempo, CN Notícias segue para o intervalo com imagens lá do Rio de Janeiro, a praia de Ipanema. Na capital fluminense vai ser de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. As temperaturas entre 20 e 28 graus. Você acompanha agora a previsão do tempo. No sul, sol de manhã e pancadas de chuva isoladas à tarde em grande parte do Paraná e leste de Santa Catarina. Tempo seco nas demais áreas da região. Faz sol no nordeste de Minas Gerais. Chove forte no leste de São Paulo e centro-sul do Rio de Janeiro. Demais áreas, sol e pancadas de chuva isoladas.
Tempo firme no sul e oeste do Mato Grosso do Sul. Tem chuva a qualquer hora no centro-norte de Mato Grosso. Nas outras áreas do centro-oeste, sol e pancadas de chuva. No norte, chove no oeste e leste do Amazonas, grande parte do Pará e oeste do Tocantins. No restante da região, sol e chuva de moderada a forte intensidade. Chove no litoral do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. E o sol predomina no interior de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e centro-leste da Bahia. Nas demais áreas, pancadas de chuva. Nesse Dia da Mulher, você confere uma reportagem sobre o empreendedorismo feminino. A história que vamos contar é de uma mãe que viu na necessidade a oportunidade de ser dona do próprio negócio. Mais uma sessão de fotos e o novo modelo vai para o site da empresa. O trabalho moderno nasceu simples. Um bebê realista era o pedido da filha 8 anos atrás. Fui numa loja comum dessas de brinquedo na cidade, comprei um bebê para ela, uma boneca, assisti alguns vídeos no YouTube e comprei o material básico de pintura, fiz a boneca e ela ficou feliz da vida. O resultado não agradou só em casa, não. Eu coloquei essa boneca no Facebook e em 2 dias eu vendia a boneca, a dela, né? Mas não a dela. Aí fui na loja de novo, comprei outra e depois de 2, 3 dias eu vendi mais 2, 3 bonecas iguais. 2 anos depois, o ateliê de bonecas era oficial. A realização pessoal abriu caminhos para a trajetória profissional e também para novas histórias. As mãos que pintam as peças já estavam acostumadas com o trabalho, mas não com o registro na carteira. Para nós que trabalhamos com artesanato, que quase nunca é reconhecido, né? Para a gente é muito bom. São 8 colaboradores diretos e outros indiretos. Todos os dias eu rezo e peço que Deus permaneça assim para que eu possa continuar ajudando tanta gente quanto eu ajudo. O perfil empreendedor exige determinação e coragem para enfrentar desafios. Quando o assunto é empreendedorismo e reinvenção nesse ambiente de trabalho, a mulher ela parte na frente com passos largos pela capacidade de resiliência e criatividade. No ateliê da Ana, a inovação tem o toque de mãe empresária. As bonecas vão acompanhadas de acessórios e documentos do bebê. Tem até o teste do pezinho. A cada dia, o empreendedorismo feminino é um assunto que ganha mais força. 1/3 dos negócios no nosso país, eles são já hoje geridos por mulheres. Mulheres que têm uma escolaridade maior, que têm uma capacidade de liderança também mais estabelecida. Olhar além, trabalhar com amor. O cuidado e a força da mulher podem ser o início de um sonho ou de um negócio próprio. Eu tentei de tudo. Tentei fazer outro tipo de artesanato, tanto que eu trabalhei no comércio a vida inteira, mas não era o que eu queria. E quando eu descobri que realmente aquilo ali era o que eu queria fazer e que ainda me dava renda, eu falei assim, agora eu sou empreendedora mesmo, do meu negócio. Olha aí, que legal, né? Parabéns para todas as mulheres. O CN Notícias está terminando. À noite tem a missa ao vivo aqui do estúdio da TV Canção Nova em São Paulo. Mas olha só, quem está na capital paulista pode participar presencialmente da missa na Catedral Nossa Senhora do Líbano. Atenção, porque ajustamos nossos horários. A programação começa às 6 da tarde com o terço e adoração ao Santíssimo. Depois tem a missa, hoje às 7 da noite, tudo termina às 8 horas. Siga na companhia da Canção Nova. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. Um ótimo dia. Novamente, feliz Dia da Mulher. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.